Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Que é o seguinte, ó, fofoletes. O que é uma tendência? Tá? O que é uma tendência? Tendência de baixa e tendência de alta é uma série de movimentos, é uma sequência de movimentos, tá? Então, por exemplo, aqui era tendência de alta ou não? Aqui, nesses dias aqui, nesse mês aqui, ó, do dia 16 de março até o dia 1º de abril, foram 15 dias de alta, certo? São 15 dias que o mercado sobe 40% dentro de uma tendência de baixa. Então não adianta tu falar, a tendência é de alta. Não, a tendência não é de alta, ela é um topo mais baixo do que o topo anterior. Então esse topo é mais baixo que esse topo, que é mais baixo que esse topo. É uma tendência. Então, quando você é um investidor que segue tendência, você vai estar sempre majoritariamente a favor da tendência. Por exemplo, se agora o Ethereum começar a subir sem parar e ele romper esse topo anterior aqui e fazer um fundo mais alto do que esse fundo aqui e voltar a subir, isso aqui é uma tendência que ele está saindo da tendência de baixa e entrando em uma tendência de alta. Aqui você tem que estar majoritariamente comprado por um longo período de tempo, pois a tendência é que nas próximas semanas ele vai te entregar mais alta. Só que se tu tem aqui esse movimento de alta hoje, você se pergunta, ele está acima desse topo aqui? Não. Ele está acima desse topo aqui? Beleza, está. Subiu. Então ele tem o potencial de trocar a tendência da saída da tendência de baixa para a tendência de alta. Ele tem o potencial. Então, o que ele precisa para confirmar a tendência de alta? Romper esse topo aqui e se manter acima dele. Pois se ele só vir aqui, bater no topo anterior e voltar, ele vai continuar a tendência de baixa. Então, isso significa que, majoritariamente, você vai perder o poder de patrimônio, poder de capital, eu digo em dolarizado, não em Ethereum. Ethereum vale um Ethereum. Ethereum é um Ethereum. Mas dólar, né? E aí, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter de dólar real ou geração de caixa para comprar esses ativos descontados. Então, o que adianta, né? Eu sei que o Caio, por exemplo, ele não vendeu aqui. Ele não vendeu. Tu não vendeu, né, Caio? Tu só acumula, né? É. A estratégia do Caio Delamey é o seguinte: o Caio acredita nos fundamentos do ativo e ele tá cagando andando para os ruídos de curto prazo. O que é ruído de curto prazo para ele? 6 meses, 1 ano, 2 anos, não, isso é curto prazo para ele. Para mim, eu não gosto de ver o meu patrimônio em dólar derreter, porque eu penso assim, se eu tenho aqui 5 milhões de dólares que eu fiz de todo esse lucro, de todas essas altas aqui, eu quero defender esses 5 milhões de dólares para que, se eu consiga pegar uma baixa, eu consiga recomprar. É uma estratégia de day trader, que é uma estratégia diferente de um cara que é holder. O Caião da Massa, ele é um acumulador, ele é mais holder. Ele foca no fundamento do ativo, ele foca na valorização do ativo no longo prazo. Ele está cagando, andando com os ruídos de curto prazo. E toda a grande queda é a oportunidade de ele acumular mais, dele trabalhar mais, ser mais produtivo e acumular em baixa. Já eu tenho outro comportamento. Eu vendo ativos quando perdem tendência e entram em tendência de baixa. O Caio não vende tendência de baixa. Eu vendo tendência de baixa. E aí existe uma falácia no mercado que é a história assim: o cara é comprador de topo e vendedor de fundo. Foda-se se o cara é comprador de topo e vendedor de fundo. Se ele comprou um bom topo, é um excelente topo. Se ele comprou um péssimo fundo, vendeu um péssimo fundo, ele fez certo também. Por quê? Porque aqui, ó, isso aqui era fundo. Certo? Então tu fala assim, quem vendeu fundo se fudeu. Não. Tu vendeu a perda da tendência semanal, tu não se fudeu. Por quê? Porque apesar dos ruídos de curto prazo, quem vendeu fundo aqui se deu muito bem. Sabe por quê? Porque lá na frente, olha o que aconteceu com o preço. Tá?
Então, vender fundo, quando você entra em tendência de baixa semanal, é muito importante. Mas dá para ter vendido esse topo aqui, ou então tu espera ver se forma um topo, e aí tu vende e tenta vender o topo mais baixo que o topo anterior, que é muito difícil fazer isso aqui. É uma decisão muito difícil. É mais provável um trader profissional ele vender aqui, ó, na perda dessa linha, não aqui. Aqui é difícil para ele prever que isso aqui não vai virar uma tendência, retomada de tendência de alta, porque aqui poderia fazer exatamente isso daqui, ó. Então ele tem que ter a confirmação, ele tem que ter a perda do suporte de volta com o reteste da resistência, que era o suporte antigo anterior, né? Então é muito difícil tu ter a decisão de vender aqui. É muito difícil. Porque tu olha para o gráfico agora, que já andou, é fácil de tu enxergar. Mas tu chega aqui e tu fala, mas eu acredito nos fundamentos, os institucionais estão comprando. Aqui é difícil tu acreditar que vai entrar embaixo de novo. Porque olha o tamanho dessa velocidade dessa alta aqui. Então tu vende nas confirmações. Então às vezes tu vai ter que vender fundo e às vezes tem que comprar topo. É burrice comprar topo. Bom, aqui, quem comprou topo aqui, ó, Caião. Quem comprou topo aqui, ó. Aqui no BTC, vamos pegar o do BTC que é mais bonito. Então são falácias do mercado que o pessoal vão empurrando um para o outro e eles falam como se fosse uma verdade absoluta, mas é uma idiotice falar que você não pode comprar topo. Quem comprou topo aqui se deu muito bem. Então isso aqui para vocês o que era? Não era um topo? Não era topo? Rompimento, né? É um rompimento de topo, cara. Topo, tu pode comprar topo também. Por quê? Porque o topo, se é um topo com rompimento verdadeiro, ele vai te entregar mais alto. Então essa história, não pode comprar topo, não pode vender fundo. Não, às vezes tu tem que vender fundo. Se perder a tendência semanal e a tendência semanal é de baixa, e tu conseguiu entender que aquilo ali é um fundo, que ele vai fazer um pullback para o preço continuar caindo, tu tem que vender para tu ter caixa, caso tu não tenha caixa. No meu caso e no caso do Caio, nós somos pessoas produtivas, nós somos empresários. Então nós produzimos mais caixa o tempo todo. Então o Caio, ele pode, eu também poderia ter essa opção, né? E eu tenho essa opção com o Bitcoin. Por exemplo, o Bitcoin eu nunca vendo. O Bitcoin eu só gero caixa e vou comprando Bitcoin e foda-se o preço. Caguei, não fico fazendo trade. Mas desde que eu criei o meu canal, eu explico para as pessoas, eu faço trades com o Ethereum. Por quê? Porque o Ethereum, ele tinha um mercado bem menor que o Bitcoin e ele tem um potencial de crescimento muito maior que o Bitcoin, pois ele tem mais usabilidade e ele é mais volátil que o Bitcoin. Então ele é melhor para fazer trade. O Bitcoin é uma merda para fazer trade, ele é muito arrastado, os números são muito grandes. Agora o Ethereum ele tinha um tamanho de mercado de 30 bilhões, agora ele tem um mercado de 100 bilhões, Caio? 300, 200 e pouco, 300. 200 bilhões. Então, e no próximo ciclo de alta, provavelmente o Ethereum vai ultrapassar o Bitcoin e ele vai se tornar muito grande e não valerá a pena fazer trade com o Ethereum. Aí a gente pode pegar outra moeda para fazer trade com outra moeda, ter uma relação risco-retorno mais interessante, com 30 bilhões de market cap, 40 bilhões de market cap, que são que tem mais volatilidade, tu consegue com trades de tendências semanais pegar umas reversões mais gostosas, assim, mais rentáveis, né? Aí tu vai pegar o quê? Chainlink, dá para fazer trade com Chainlink. Tu vai pegar, sei lá, tu pega a Token Uni, tu pega a Ape Coin, né?